sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E estamos, nesse momento, no 15º livro de André Luiz, 15ª obra, cujo título é Desobsessão. E essa obra se propõe a ser um ligeiro manual para nos ajudar neste trabalho. São questões assim simples, algumas até pode parecer para os ouvintes assim um tanto óbvias, mas extremamente necessárias para um trabalho de tanta envergadura, de tanta responsabilidade como é o atendimento espiritual. Então a primeira lição que ele nos traz é: preparo para a reunião, despertar. E é muito interessante que essa lição ela vem mexer com aqueles de nós que olhamos a mediunidade apenas pela parte técnica. Que sabemos, né, se o médium tem a possibilidade da comunicação com os espíritos, com toda certeza essa comunicação vai se dar até fora da casa espírita, né, porque não é algo, a mediunidade não é institucionalizada assim. Mas o trabalho é um trabalho em equipe. E todo trabalho sério, tudo aquilo em que se espera um resultado, nós temos o compromisso, temos a responsabilidade do preparo. Qualquer questão, uma festa que seja na nossa vida, para a gente conseguir realizar aquela festa, né, que a gente quer, com muita alegria, com muito carinho, a gente tem uma preparação. E essa preparação é para que, inclusive, aquele que é homenageado, aquele que é responsável, ele possa usufruir do convívio, né? Porque a festa é um momento de convivência. Então ele vem dizendo, desse preparo para a reunião, não é só os minutinhos antes, ele vem falando do despertar. E André começa falando assim: no dia marcado para as tarefas de desobsessão, os integrantes da equipe precisam, a rigor, cultivar a atitude mental digna desde cedo. E é muito interessante que, às vezes, a gente coloca na mão de um único médium, ou de alguns médios, que são os médios psicofônicos, ou de incorporação, né, dependendo da terminologia que cada casa use, essa responsabilidade. E ele fala aqui os integrantes da equipe. Que equipe é esta? Como é formada essa equipe? Nós temos os diretores de sala, em algumas casas, né? Tem o diretor da sala e tem o médium dialogador ou doutrinador. Em outras casas a gente tem o diretor de sala assumindo também o papel de médium dialogador ou doutrinador. Mas é alguém que faz parte da equipe. Temos os médios de apoio, ou aqueles que vão socorrer através do passe, através do fluido. E temos o médium psicofônico de incorporação. Então é toda uma equipe se estruturando para o socorro eficaz, para o socorro equilibrado. Então, ele fala todo o grupo precisam, a rigor, cultivar a atitude mental digna desde cedo. E se nós pensarmos que para tudo que é importante na nossa vida, para tudo aquilo que nós consideramos relevante, nós nos preparamos, nós procuramos ter um cuidado que às vezes é até uma tensãozinha, a gente fica tenso, né? Como é que será que as coisas vão acontecer? Vai acontecer bem ou não? Qual será a reação? E na tarefa do atendimento espiritual, da desobsessão, isso é muito sério, né? Porque nenhum de nós sabe o que vai acontecer realmente.
a gente se prepara. Então, quando eu estou diante do inesperado, qual é a preparação que ele fala aqui? Atitude mental digna desde cedo. E essa dignidade é a vigilância. Essa dignidade para nós ainda, espíritos que estamos treinando essa maturidade no bem, essa escolha consciente do bem, essa nossa posição de maturidade, ela vai estar ligada à vigilância. O cuidado que eu preciso ter comigo mesma. Na verdade, a gente fala muito das questões externas, mas vamos pensar nas questões internas, e aí André Luiz, ele vai trazendo umas sugestões. Ele diz assim: ao despertar pela manhã, o dirigente, os assessores da orientação, os médiuns incorporadores, os companheiros da sustentação, ou mesmo aqueles que serão visitas ocasionais no grupo, devem elevar o nível do pensamento, ou seja orando ou acolhendo ideias de natureza superior. Então, a oração não precisa falar, é redundante se falar da elevação que ela proporciona na nossa vida mental, no nosso campo vibratório. Mas ele fala também acolhendo ideias de natureza superior. E esse acolhimento, ele pode vir através de uma leitura. Como é bom, como é que a boa leitura, ela nos ajuda. Pode ser através de um vídeo, pode ser através de uma escolha, em olhar para a natureza, né? E essa natureza nos remeter à ideia de Deus. Pode ser através de uma boa música, pode ser através até de um convite, de uma movimentação para um trabalho assistencial, para uma tarefa no bem. Pode ser através de um estudo que eu esteja preparando ou através de um estudo que eu possa estar assistindo, através de um diálogo fraterno. Então nós teremos, assim, várias escolhas, né, para acolher ideias de natureza superior. Pode ser até, meus irmãos, através de dar conta de uma atividade doméstica ou de uma atividade profissional com uma outra visão. Ao invés de eu achar, de eu sentir, de eu olhar a tarefa com o peso de uma obrigação, eu posso olhar como uma oportunidade de servir. Eu posso desenvolver pequenos episódios de gratidão a Deus por ter aquela tarefa para fazer, por ter algo útil para me ocupar. Posso até aproveitar naquele momento e pesquisar, e hoje em dia a gente, através da internet, tem essa possibilidade fartamente oferecida, uma outra forma de fazer aquele trabalho, aquela tarefa, enriquecendo para gerar alegria, para gerar bem-estar, para gerar reconforto, ou até para ajudar no campo profissional aquele companheiro que está com tanto de dificuldades e que muitas vezes está na marca até para ser despedido, né? Então, meus amigos, é assim. Eu vou estar em contato com dores. E dor, a gente não atende falsamente, né? Não atende através da máscara nem do verniz social. É um trabalho de elaboração, e esse trabalho de elaboração ele poderia ocorrer durante todos os dias da nossa vida, mas a gente tem uma instabilidade ainda nessa questão do bem, né? Então a gente vai, assim, pelo menos nesse dia, nesse treinamento, esse grande treinamento, que é o da oração. E às vezes a oração, a experiência fala disso, ela vai ter que ser feita várias vezes ao dia, porque muitos médios, muitos de nós médios, relatamos os desafios das experiências que ocorrem nesse mesmo dia. E aí nem sempre a resposta é boa, nem sempre a resposta é condizente com aquilo que o Evangelho nos ensina, com aquilo que a doutrina nos ensina.
E aí é a hora, ao invés de eu parar assim, então eu não vou à reunião, já começou tudo errado. Não, eu vou parar e vou orar. E vou orar com unção mesmo, mostrando aquela minha dificuldade. E se está difícil para eu orar imediatamente, que eu consiga trabalhar o meu pensamento através de uma leitura curta, refletida, meditada, acerca de Jesus, acerca do bem, né? Acerca de ideias luminosas, e a doutrina ela é muito farta com esse material. Então, só eu parar, me preparar para a oração, e a partir daí orar, pedindo desculpas, ou me retratando diante da lei de Deus que está na consciência, muitas vezes me dirigindo aos próprios amigos espirituais da casa, responsável por aquela tarefa, é possível que eu retome o meu tom vibratório. A possibilidade é muito grande. Então, porque às vezes por orgulho, né, gente? A gente fala assim, não vai dar não, tô muito ruim. Agora, ó, errado e meio. Não, meus queridos. O trabalho é uma oportunidade de progresso, de elevação. E tudo isso é fruto de treinamento, de um bom treinamento. Então, eu preciso elevar o nível do meu pensamento, quer dizer, sair um pouco do terra a terra. Isso não quer dizer que eu vá me alienar das obrigações do dia a dia. Às vezes é confundido isso. Não. Aquilo que eu preciso cuidar, que faz parte do meu roteiro, não pode ser cuidado. Agora eu tenho que ter cuidado, desculpe a expressão redundante, de não colocar coisas que às vezes não fazem parte do dia. Vou aproveitar hoje, vou... E aí, pontinhos, cada um decide alguma coisa. Que não é tarefa daquele dia, que não faz parte da rotina, e muitas vezes eu invento essa história, e isso vem atrapalhar a minha execução, vem atrapalhar a minha chegada à casa espírita. Eu vou ter contato com situações que não são habituais e que muitas vezes eu não sei como resolvê-las. Então a gente precisa estar muito atento, porque a gente falou aqui, né, gente? Esse cultivo da atitude mental digna, ele está relacionado à nossa vigilância. E como nós falamos, essa vigilância que não é da questão exterior, mas como estamos funcionando interiormente, como é que a gente está se contactando com aquilo que vem. E então, amigos, estamos aqui pelas ondas fraternas, amoráveis da Rádio Rio de Janeiro, nesse momento, conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos estudando a obra Desobsessão, é o 15º livro da série André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e a gente está na primeira lição, que é o preparo para a reunião, despertar. E ele continua nos ajudando, dizendo assim: intenções e palavras puras, atitudes e ações limpas. Olha só, intenções e palavras puras. Mas você santarrão? Não. Mas vamos ter cuidado, né? Se eu gosto de determinadas falas, de determinados comentários, ligados à maledicência, ligados à sensualidade, ligados a situações que são comprometedoras nesse nível de pensamento, na elevação do nível de pensamento, vamos ter cuidado. E ele fala aqui ações limpas, né? Sem segundas intenções, sem procurar maltratar o outro, explorar o outro. A gente não precisa fazer isso nunca. Mas nesse dia vamos ter cuidado, porque vamos entrar em relação com companheiros com dificuldades morais, que são trazidos para receber um apoio, um alento. Então a gente pode não ser aquele instrumento perfeito, não somos, mas a gente não pode esquecer da necessidade de desenvolvermos o esforço. E André continua nos falando assim: evitar deliberadamente rusgas e discussões. Isto é algo seríssimo. Sabe por quê, meus amigos? Porque muitas vezes, e a gente tem essa prova
na reunião mediúnica, os espíritos envolvem parentes, companheiros de trabalho e às vezes até transeuntes, para que ali a gente comece uma rusga, comece uma discussão, entre no comentário e, é claro, quando a gente entra nessa faixa, automaticamente é um desequilíbrio. Eu lembro muito daqueles desenhos animados em que tinha, a pessoa ficava com raiva, né? Aí tinha aquele raiozinho, é desenho animado antigo, né? Aquele raiozinho vermelho de cólera, né? Tudo isso. E a gente produz mesmo esse tipo de vibração que é perceptível. Primeiro faz mal a nós, porque a gente entra numa fase de desequilíbrio. E com certeza isso vai repercutir no momento do trabalho. Então ele fala, evitar deliberadamente rusgas e discussões, sustentando paciência e serenidade, acima de quaisquer transtornos que sobrevenham durante o dia. E aí eu lembro de um fato até humorístico. Naquele dia, estava eu fazendo um trabalho, eu estava ainda na vida profissional, então fazendo um trabalho que exigia uma certa precisão. E aí, meu marido chegou e me interrompeu, falou alguma coisa. E aí eu falei assim, se não fosse dia do trabalho eu responderia. Eu tive até vontade de responder alguma coisa, mas não respondia, né? E aí eu lembro que meu filho estava em casa e falou assim, olha sua mãe, no dia do trabalho, ela não pode brigar, não pode discutir, não pode fazer nada. Ele falou assim, vamos aproveitar para pedir tudo que a gente quer, né, pai? E aí foi interessante, que ali foi um humor, momento de humor, todos nós sorrimos, e graças a Deus não houve nenhuma rusga, nenhuma discussão, que poderia muitas vezes até prejudicar a nossa vida doméstica, né? Vamos dizer assim, azedar a vida doméstica. Então ele fala, evitar deliberadamente rusgas e discussões, né? Sustentando paciência e serenidade. Essa mesma paciência e serenidade que a gente vai ter que guardar no coração na hora que o espírito que vai ser socorrido chegar à sala. Paciência e serenidade. E aí ele continua, trata-se de preparação adequada a assunto grave. A assistência a desencarnados menos felizes, com a supervisão dos instrutores da vida espiritual. Então aqui nós temos duas questões. Primeiro, a gente está no trabalho de assistência a desencarnado menos feliz, tudo bem. Então, quando eu vou socorrer um enfermo, e aqui no caso é o enfermo moral, né? Mas quando eu vou preparar o enfermo, eu me paramento. E esse paramento não é só a roupa que eu vou vestir, não é nada disso. É, na verdade, o meu pensamento, né? O meu sentimento tem que estar alinhado para que essa forma de atender seja eficaz, seja boa, né? Ocorra bem. Então, mas além do desencarnado que a gente vai atender, além desse desencarnado que é trazido pela espiritualidade para o atendimento, nós vamos entrar, né, em contato com instrutores da vida espiritual. E esses instrutores são espíritos evoluídos, claro que sim, porque a gente tem a categoria dos instrutores responsáveis, né, pela tarefa dentro da casa espírita, que são espíritos com um grau de elevação bons espíritos, e temos os trabalhadores, que a gente às vezes confunde, né? A supervisão é daqueles irmãos maiores das nossas casas espíritas, os diretores espirituais da casa espírita. Agora os trabalhadores da tarefa são espíritos que estão aproveitando o tempo, que estão aproveitando a oportunidade para quê? Para aprender e também através do exercício, vamos dizer assim, ganharem méritos. Com certeza é uma grande aula de funcionamento da alma humana. Então eles estão ali.
mas sob essa supervisão dos instrutores da vida maior, da vida espiritual. E esses instrutores, esses diretores da casa espírita que estão ali, eles são responsáveis por toda a tarefa. E com certeza nós fomos admitidos por eles ao trabalho. Então eles precisam honrar essa confiança, né? Quando alguém nos confia uma tarefa, a gente tem que tentar fazer da melhor forma possível para que o outro não se decepcione. Mais ou menos, que ele não se decepciona com a gente não, mas para o aproveitamento da oportunidade, da grande oportunidade de ver na mediunidade um instrumento de evolução, de qualificação das nossas atitudes. E aí, André Luiz continua dizendo: imaginem-se os companheiros no lugar dos espíritos necessitados de socorro e compreenderão a responsabilidade que assumem. E é interessante que nós vivemos nesse momento, estamos vivendo ainda a questão da saúde, não é isso? Vamos pensar, estou eu na fila de um posto de saúde. E aí, na hora, pego uma fila, estou lá aguardando, né? E aí, na hora de ser atendido, falo assim: fulano não faltou, fulano não veio. Ou então a pessoa está com má vontade. Ou então a pessoa faz de qualquer jeito. Como é que eu me sentiria? Eu nem olharia o motivo do outro, né? Mas eu me sentiria desrespeitada no meu... se falou que ia atender, que teria o atendimento, como é que eu chego aqui e as coisas não estão organizadas? Então, assim, gente, são esses amigos espirituais que vêm à reunião pública, que a gente já viu no programa anterior, que estamos tirando essa ideia da obsessão ligada só à questão da maldade, do mal deliberado, não é assim. E dentro dessa ignorância que leva a gente a desacertos, né, a gente pode se colocar também. E a gente depois vai conversando um pouquinho, que a gente tem companheiros religiosos, que muitas vezes aparecem, por quê? Por uma questão de interpretação, por uma questão muitas vezes de viverem a doutrina que professam só exteriormente. E aí nenhum de nós pode afirmar, né, como nós estamos, como nós estaremos ao chegarmos na vida espiritual em função do conteúdo que nós tivemos. E tudo aquilo que nós fizemos com todo esse conteúdo generoso que chegou até nós, né? Com todas as tarefas que a vida nos deu, e a gente tendo conteúdo, como é que a gente está fazendo? Muitas vezes a gente fica muito focado no que o outro está fazendo ou não está fazendo, e a gente esquece do nosso papel, da nossa responsabilidade. E André Luiz, ele encerra esse primeiro capítulo, que é Preparo para a Reunião Despertar, da obra Desobsessão, dizendo assim: cada componente do conjunto é peça importante no mecanismo do serviço. Todo grupo é instrumentação. E aqui é algo importantíssimo, meus amigos, porque muitas vezes a gente acha que a responsabilidade do trabalho é só de determinado grupo mediúnico, ou doutrinador, ou médio de incorporação, eles acham que é só dele. E ele fala aqui que cada componente do conjunto é peça importante no mecanismo de serviço. Em algumas casas, temos até aquele que tem, assim que muitos grupos funcionam, temos aquele responsável pelo corredor, né? Aquele que vai marcar às vezes a presença do médium, temos várias tarefas assim. E aí a pessoa, muitas vezes, ela não está dentro da sala mediúnica, da sala do trabalho, mas ela está ali, ela faz parte, o seu fluido está, deverá estar trabalhado também dentro daquela tarefa, porque se ela está materialmente na tarefa, tem espíritos que estão com ela, aprendendo ou assessorando. E aí ele diz que todo grupo é instrumentação. Quantas vezes, através daquele recepcionista, daquele companheiro que está ali, o médium que chega, às vezes não tão bem, né? Ou o espírito que chega, às vezes não tão bem, ele vai receber o apoio, ele vai receber o amparo, a orientação. Pensemos nisso, meus amigos. Muita paz.
Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.